Chega junto comigo, estamos chegando com mais um episódio do nosso Chega Junto. Muito obrigado pela sua companhia. Você que toda semana espera para sempre saber quem vai estar aqui do meu lado. Uma coisa eu garanto para você que é sempre histórias inspiradoras de pessoas que você já conhece e de pessoas que você não conhece, mas que aí passa a admirar a partir do momento que assiste aqui os nossos episódios. Hoje, minha gente, nós vamos conhecer uma história marcada por desafios, superação e muito trabalho. O meu convidado é o João Batista Nogueira. Ele é um homem que transformou dificuldades em aprendizado e construiu passo a passo uma trajetória inspiradora, da infância simples até a consolidação de projetos de sucesso, como um restaurante que valoriza a cultura e a culinária amazônica. João, seja muito bem-vindo ao nosso Chega Junto, cara. Que prazer te ter aqui, rapaz. Sei que sua agenda é apertada, mas você arrumou um tempinho pra estar aqui, ainda bem, né? Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos que estão aí nos ouvindo e nos vendo também através desse programa do Chega Junto, né? Isso. Que é um programa de inspiração. Isso mesmo. E eu me sinto muito honrado em fazer parte, né, desse programa, né, ser convidado seu para hoje aqui contar um pouco da minha história. Sim, que é uma história inspiradora e que eu tenho certeza que vai inspirar muito você que está nos assistindo nesse nosso episódio dessa semana. João, é curioso porque a gente sempre volta um pouco no tempo quando a gente recebe os nossos convidados aqui. Até para o pessoal de casa entender a construção da pessoa que se tornou, né, do nosso convidado. Eu queria que você voltasse no tempo, lá no Rio Purus, que você é natural de lá, né? Sim. Que lembranças mais marcantes você tem daquela época da tua infância ali, juntamente com a sua família, seus irmãos? Marcos, eu sou filho de Luísa Barbosa Nogueira, de Francisco, né? Nascido lá no Rio Purus, com muito orgulhoso, né? Aquela região maravilhosa, registrado em Lábrea. Né? E sou de uma família de 7 irmãos. Sim. Sou o segundo dessa família. Então, ali meus pais eram agricultores, toda a família, né? Lidava com agricultura lá no Rio Purus, também com corte, né, extração do leite da seringueira, né, produzia seringa. E por conta de um problema de saúde meu, nós viemos para Manaus. Meus pais resolveram vir a Manaus buscando assim, né, uma solução, buscando um recurso. Já naquela época era muito difícil, não se tinha realmente, né, essa extensão que se tem hoje, né, de manutenção, né, de medicina, de médicos e de outras especialidades que a gente encontra hoje em alguns interiores e alguns municípios. Então, naquela época, eles tinham que se deslocar. Largaram tudo para trás, né, e vieram para Manaus para Toda buscar. a família veio junto, né? Toda a João? família. Isso em decorrência do teu problema de saúde. Isso, exatamente. Senão vocês teriam vivido uma vida normal lá, Normal. continuado. Eu tinha naquele momento exatamente 7 anos, né, de idade, quando eles tomaram essa decisão para buscar salvar a minha vida, porque era uma situação bastante grave, né? E O que você tinha, João? Né? Eu, de infância, aquele garoto de interior, né, lá nas comunidades, né, a gente acaba desenvolvendo aqueles chamados vícios, né? Sim. Uns comem um pouco de barro, outros creme dental e por aí vai, aqueles vícios de criança, né? E eu tinha o vício justamente, né, de fazer uso de sabão. Caramba! Então eu fazia, né, uso disso e isso foi realmente causando um problema muito sério, Sim. gravíssimo, né, de saúde, onde estava bastante comprometido, né, a minha saúde. Por conta disso, a decisão de toda a família, dos meus pais, foi vir para Manaus para buscar realmente recurso médico para salvar a minha vida. E foi um tratamento, quando vocês chegaram em Manaus, foi um tratamento difícil? Nós fomos recebidos aqui, por parte da minha mãe, né, alguns parentes aqui que nos receberam, né, e que nos ajudaram a alcançar esse socorro, né, porque a gente não conhecia nada aqui na capital, né, de Manaus. E eles já estavam aqui há mais tempo, né? Sim. Esses parentes da minha mãe, meus tios, Uhum. né? Que inclusive, né, meu tio Nogueira, que já é falecido, né? E minha tia Nazaré, que ainda está viva, graças a Deus, né? Então, assim, nos acolheram, né? E nos deram realmente esse suporte para adquirir esse recurso médico. Meus pais
conseguir através deles para salvar a minha vida. Que bom, João. Que durante o teu tratamento aqui em Manaus deu tudo certo, mas aí nem tudo foi muito fácil na vida de toda a tua família, porque logo que vocês chegaram em Manaus, você infelizmente perdeu seu pai, né? Vocês perderam ali o chão naquele momento. Isso ocorreu depois desse momento, precisamente aí quase 3 anos, né? Esse acontecimento. Depois desse meu tratamento, meu pai conseguiu um trabalho onde nós se deslocamos, né, da cidade de Manaus e fomos para a N10, né, que é a rodovia que dá acesso a Manaus e Itacoatiara. E ali ele, né, conseguiu um trabalho para tomar conta de uma fazenda, de uma propriedade, onde nós se instalamos ali aproximadamente ainda pelos quase 2 anos. E tanto eu quanto o meu irmão mais velho, né, que é o Raimundo, nós ajudávamos o nosso pai no cuidado dessa propriedade, né? E desenvolvemos ali conhecimento, tivemos muito trabalho, né? Cuidando dos animais e da cultura, né? Que era plantada naquele momento. E em seguida meu pai conseguiu uma colocação ainda na prefeitura, né? Que se chamava bem aqui próximo, Antigo Garajão. Então ele era frentista, né? O cara que fazia o abastecimento dos caminhões da prefeitura dentro do Garajão. E foi aí, depois de quase 1 ano que ele estava nesse trabalho, que ele apresentou uma dificuldade, né? Problemas de saúde. E aí começou a ter os acompanhamentos necessários. Foi internado no hospital que na época se tinha aqui, que estava em atividade, que hoje não existe mais, chamado, né, Santa Casa da Misericórdia, né? Ali no centro, né? Hoje nós só temos ali o prédio, né? E ele se instalou ali, foi internado. E depois de alguns dias, foi muito rápido, né? Ele veio a falecer. Né? Então, ele tinha naquele momento exatamente 33 anos. Rapaz, muito jovem, né? Muito jovem. Eu tinha 10 anos, meu irmão mais velho tinha 11 anos, ia fazer 12. Minha mãe tinha 27 anos. Né? E todos os outros irmãos, era tipo uma escadinha, aquela família de interior, né? Sim, sim. Eu até muitas vezes, né, falo para minha mãe que tem pelo nome de Luísa, eu digo, mãe, se o pai não tivesse falecido, eu acho que nós tínhamos 2 times de futebol. Dava para brincar entre si. Né? É verdade, é verdade. Cara, mas aí vocês nem esperavam. Tava uma vida normal, você quando veio para Manaus para realizar o seu tratamento, se curou, né? Começaram ali a estabilizar a sua vida, você começou a trabalhar junto com seus irmãos, seu pai também, no antigo garajão aqui pela prefeitura de Manaus. E aí, de repente, esse baque, que foi a doença do seu pai, que em pouco tempo ele se foi. Eu imagino que para toda a família naquele momento, o chão se perdeu, né? Foi ali naquele momento que vocês realmente tiveram que se unir cada vez mais para poder não se perder, digamos assim, né, João? Foi realmente uma tragédia para a família, né? A perda do meu pai. Para nós como filho, né? Para minha mãe como esposa. E nós viemos de uma família muito humilde, né? E não tínhamos recurso nenhum financeiramente. Nós estávamos iniciando as nossas vidas, né? Pois é, muito jovens, 10 anos. Em Manaus, exatamente. E, de repente, a gente foi surpreendido por esse momento. Né? Diante disso, como eu disse há pouco, a minha mãe com 27 anos, uma mulher que não tinha conhecimento, cultura nenhuma, né? Não teve facilidade para estudar, então sabia muito pouco, provavelmente só fazer o seu nome. Sim. E se deparava numa situação desafiadora, né? Tanto para ela como mãe. Como para todos nós. Não deve ser fácil, cara. Realmente embarga, né, a nossa voz quando a gente fala desses momentos de dificuldades que fazem parte da vida da gente e que a gente tem que ter realmente muita fé para superar todos eles, que eu acho que fé realmente não deve ter faltado na família de vocês, né, João? Não. É um momento que, na dificuldade, que vocês juntos ali se fortaleceram, digamos assim, para poder superar essa perda que ninguém espera, mas que foi muito repentina, né, cara? Com certeza. E aí começou um desafio imenso, né, pela sobrevivência, né? Pois é, cara. Aquele trabalho que você tinha com seu irmão nas fazendas, etc., vocês
ao passo que seu pai se foi, vocês deixaram de fazer. Como é que foi? Quando ele adquiriu esse trabalho aqui em Manaus, né, no garajão da prefeitura, né, nós saímos dessa propriedade, né? Ele deixou de ser o caseiro, de ser o cuidador, né? Entendi. E nós viemos para Manaus e aí nós adquirimos um terreno aqui no bairro do Coroado, próximo à Bola do Coroado, ali precisamente na rua Brasília. Sim. Era uma casa que estava se iniciando de madeira, né? Que ele estava fazendo essa casa, melhorando para a família, né? E quando aconteceu tudo isso, então assim, foi realmente, né, um baque muito grande. E a partir daí se abre realmente um desafio muito grande, né, como eu estava falando, pela questão da sobrevivência. Então nós tivemos que se reinventar desde cedo, né? Eu costumo dizer que nós não tivemos infância, né, que seria aquela infância da criança estar brincando, estar correndo, aproveitando todo esse momento. Nós não tivemos isso. Foi nesse período, João, que você teve a iniciativa mesmo, muito menino, 10 anos de idade, de ajudar a família no sustento, e você teve a ideia de vender na rua mingau, doces, picolé. Partiu de você essa iniciativa, cara? Isso partiu, né, da minha mãe, juntamente com meu irmão Raimundo, né, o mais velho, e juntamente comigo. Nós buscamos aí, diante desse momento, né, uma maneira de colocar o sustento da família, né, colocar o alimento na mesa. E aí minha mãe, ela passou a produzir, né, a partir da banana pacovão, né, criar o mingau de banana, o mucuzá. Sim. E nós passamos, eu e meu irmão Raimundo, né, a vender esses produtos aqui na estação no Interbairro 2, era uma linha de ônibus que ficava aqui no Coroado. Logo muito cedo a gente se deslocava com essas panelas de mingau, né, e com outras coisas que a minha mãe, com pupunha que ela cozinhava, né, e a gente porcionava e ia fazer a venda muito cedo ali na estação do ônibus, quando começava toda a movimentação das pessoas chegando. Sim. Né? Isso por muitos anos a gente fez isso ali. E aí nesse momento também eu olhando tudo aquilo acontecendo e ouvindo muitas coisas que às vezes se dirigiam, né, à minha mãe, no fato de dizer para ela, até ela ouviu isso por muitas vezes, né, que ela deveria a metade dos filhos dar para alguém que tivesse financeiramente, né, condições de criá-los, de educá-los, né, porque algumas pessoas viram que ela não ia dar conta, porque o desafio era muito grande, né, naquele momento, e que alguns deles poderiam se perder, tomar o caminho da criminalidade, né, das drogas, enfim, e se perderem, né? Mas ela, com esse espírito guerreira, que sempre tem, e sempre se mostrou uma mulher muito forte, de fé, ela sempre respondia, né, com muita força, né, com muita garra, para que realmente não... Sua mãe, sem dúvida, tem muito orgulho de você, eu não tenho dúvida. Ela é da mãe, né? É da mãe da gente lutar pela família até o final, para que nada se desestruture ali na nossa vida. Como é o nome da sua mãe? Luísa Barbosa. Dona Luísa Barbosa. Parabéns pelo seu espírito de guerreira e por você não ter desistido de você e nem dos seus filhos, porque eu acho que hoje você, sem dúvida alguma, assistindo essa nossa entrevista, deve ficar mais orgulhosa ainda do homem que o João se tornou, né? Hoje um pai de família, um empreendedor de sucesso, a gente vai já chegar lá nessa parte. E a missão do Chega Junto, minha gente, é essa. É de realmente a gente tocar no seu coração de alguma forma com a história inspiradora do nosso convidado, né? E o João, ele tem uma história realmente de muita batalha e tem sido assim até hoje, né, João? Né? Porque o cara já está consolidado, já passou por todas as dificuldades na vida, hoje é um mega empresário, vamos já chegar nessa parte. Mas as dificuldades, elas fazem parte da vida da gente a todo momento, né? Sim. E ela sempre respondia, voltando ao momento que deu aquela engasgada, né? Ela se respondia com muita firmeza, né? Que ela não abriria a mão de nenhum dos filhos, né? Que se eles tivessem que morrer, vamos supor, de fome, iriam morrer ali debaixo da saia dela, né? Uma resposta de uma mulher realmente guerreira. Sem dúvidas. Né? Muita determinação. E aí, a gente, a partir daquele momento, se reinventando, buscando,
né, trazer o sustento para dentro de casa, colocar o pão sobre a mesa, juntamente com ela. Nós adquirimos, diante desse momento tão difícil, todo esse conhecimento, né, que nos projetou mais na frente, entendeu? Chegarmos aonde a gente já chegou. Certamente. E vamos chegar muito mais longe. Certamente. Né? E acaba que, nesse momento, eu olhando todo esse cenário, eu tive a ideia de produzir, que a gente chama de tabuleiro, né, a partir de madeira, aquele tabuleiro feito que a gente chega, ele funciona como se fosse uma mala. Sim, né? Sim. E com alguns suportes para colocar sobre os pés ali o tabuleiro, e dividi ele todo, né, e fiz aquele tabuleiro, levei para a estação do ônibus lá e comecei a comprar bombom, chocolate e colocar naquelas divisórias, né, e comecei a comprar frutas também, fazer as sacolas e comecei ali... Com que idade mais ou menos esse jogo? Com 11 anos. Caramba! Né? E a gente começou a desenvolver naquele momento ali aquela venda, além de outras coisas que a gente já levava produzido pela minha mãe, para ajudar no sustento de casa, né? Eu não poderia, como criança, imaginar que ali estava iniciando, né, a veia do empreendedor, que aquilo já era realmente, né, eu estava empreendendo naquele momento. Isso levou muitos anos para a gente entender pra isso. Você entender, né, cara? Mas olha como é curioso, né? Na dificuldade que ele percebeu que criou mais uma oportunidade, né? Já vendia ali os seus picolés, os seus dindins, tudo feito pela sua mãe, mas ele queria mais, criou um tabuleiro, foi de ti essa iniciativa, né? Sim. De criar um tabuleiro para colocar ali frutas, verduras, e aí aumentar consideravelmente também o sustento dentro de casa. Olha que legal, gente. Então, sem ele perceber, a veia empreendedora já estava ali nele, né? E dava para tirar um bom dinheirinho naquela época, João, para levar para casa? Melhorou bastante, né, o nosso ganho, e melhorando também a oportunidade de levar alimentação. Sim. Eu me lembro de um momento que, dentro de tudo isso, aqui em Manaus, nós tínhamos ali exatamente na aproximação do Porto da Ceasa, desculpa, aqueles galpão que a gente chamava Ceasa, né? Que era um local de onde se vinha todas as frutas que chegavam na nossa cidade. Que, né? É assim até hoje, que né? Até assim até hoje. Mas era bastante frequentado naquele momento, era como se fosse uma feira, né, aberta, como a gente tem em outras partes de Manaus. Porto da Ceasa, verdade. Então ali acontecia tudo isso. E eu me deslocava daqui do bairro do Coroado, juntamente com meu irmão, a gente ia vender os picolé lá e vender outras coisas que ela produzia, né? E ali a gente acabava, ao longo de todos os dias, estando naquele lugar, criando uma certa amizade com alguns empresários ali, né? E eles faziam uma seleção das frutas, das verduras, né? Algumas com pouco comprometimento, que dava para fazer o aproveitamento, e a gente pedia, né? Eles já separavam e davam a mim. Sim. E a gente trazia para casa e fazia ali os reparos necessários e aproveitava, né, e ajudava na sustentação. Então, era realmente, entendeu, um momento muito desafiador mesmo, que a gente juntou forças da onde não se tinha para poder vencer em vitória mesmo, e não ver ninguém dos meus irmãos se perdendo. Né? Se perdendo, né? Como alguns comentavam e falavam que poderia acontecer, né? E a gente mudou essa possibilidade, transformando, né, em sucesso. Exatamente. E foi nessas tuas idas até o Porto da Ceasa que você começou a trabalhar ali, levando as frutas, né, para as pessoas ali, que você conheceu um senhor que te deu uma outra oportunidade, que você trabalhou como motorista de embarcação. É verdade isso, cara? Sim. Isso aconteceu ali na nossa antiga feira moderna. Aqui na Manaus Moderna, já. Na Manaus Moderna, né, que na época se chamava, né, Escadaria dos Remédios, né? Porque concentrava-se ali todos os armazéns, né? E as embarcações chegavam e saíam, né, se deslocando para os interiores da região amazônica. E eu ali nas vendas, né, de alguns produtos, e entre eles o picolé, o dindim, né, eu conheci um senhor chamado Neto, proprietário do barco, né, na época, São Sebastião do Cambicho, que fazia a linha, né, Manaus,
Paraná do Cambicho, Careiro, nessa região toda, né? Aí, Sim. do nosso interior. E ele me fez um convite, né? Ele passou a conversar comigo em alguns momentos e ele conheceu um pouco da história do momento que nós estávamos enfrentando, né? E ele disse, olha, se a tua mãe permitir, se você quiser, eu te dou uma oportunidade de você aprender alguma coisa, né, dentro do trabalho marítimo. Olha que legal. E aquilo me despertou, né? Eu fiquei assim muito feliz, né? E eu digo, olha, eu quero o seu neto. Ele disse, então eu irei com você até a casa da sua mãe. E aí ele veio de lá comigo até aqui o Coroado, na casa da minha mãe, conversou com ela, né? E ela concordou, perguntou de mim se eu queria ir com ele, né? Para trabalhar com ele ali naquela embarcação. E eu disse que sim, né? E aí eu peguei meus panos, né, minhas roupas, quase nada, coloquei dentro de uma sacola plástica, naquele mesmo momento, e eu já fui com ele lá para a embarcação. E ali ele passou a me ensinar, né, muitas coisas dentro daquela embarcação, desse mundo marítimo. E com pouco tempo, né, questão de 1 mês para 2 meses, ele já viu em mim a possibilidade de eu cuidar da sala de máquina. Olha que legal, cara. Ou seja, você foi se destacando, ele foi te ensinando, ficando com orgulho de você e te deu essa nova oportunidade. Sim. E naquela época, as embarcações, Marcos, eram raro você encontrar uma embarcação que tivesse o comando na frente, na cabine, né? Mesmo? Do comandante, né? Era uma embarcação que ela se comunicava entre o comandante e o motorista marítimo, o maquinista, né? Entre batidas de sinas, né? Tinha tipo um sino, uma sineta. Curioso. Né? Então ali tinha uma determinada quantidade de batidas, né? Que diziam, que transmitiam para mim que eu deveria botar a máquina para funcionar, né? O ponto que era para desligar, que era para ligar, que era para dar ré. Então era comunicado por batidas da sineta. Interessante. Então era muito raro ver esse comando que hoje quase todas as embarcações, né, são comandadas lá na cabine do piloto, lá do comandante, né, por completamente automático. Tudo se concentra ali. Tudo se concentra ali. Naquela época, não. Né, isso era em 1982, 83, por aí. Sim. Então a comunicação era essa. E aí o seu neto certamente ficou mais orgulhoso ainda do João, que, né, descobri ele, trouxe ele para trabalhar comigo e ali você foi se destacando. Sim. E você ficou quanto tempo trabalhando com ele, João? Aproximadamente aí uns 3 anos. E nesse meio tempo você falou ainda há pouco, você pegou suas roupas e foi morar lá. Vocês ficavam viajando por todo esse interior do estado. Sim. E você vinha visitar sua mãe, sua família? A nossa viagem, ela consistia em a gente sair daqui de Manaus, do porto ali, da escadaria dos remédios. A gente saía 1h da tarde, né, se deslocava fazendo todo esse roteiro, né, da área do Careiro, do Cambicho. E a gente iniciava o retorno já no outro dia, às 3h da manhã a gente iniciava. Por que 3h da manhã? Porque naquela época nós tínhamos uma empresa, que foi uma das primeiras empresas aqui em Manaus, que passou a ensacar o leite, né, líquido, né, que era fornecido na época pela prefeitura, né, pelo governo do estado, né, para as famílias carentes. E esse leite ele vinha dos nossos interior, aqui das aproximações, né, para Manaus. Sim. E nós fazíamos essa coleta do leite, né, desses fazendeiros que estavam concentrados na região do Careiro, né, na região do Cambicho, né, ali do Varre Vento, naquela parte toda. Aquela coleta era feita por esse barco também. Então, a gente lidava com passageiros, né, e com cargas. Então, a gente trazia esse leite, a gente iniciava às 3h da manhã, fazendo as coletas, né, e a gente trazia lá para Manaus, essa coleta, que era desembarcada no Porto da Ciasa, que os caminhões da empresa ali recebiam, né, e se deslocavam para a empresa para fazer o embalamento desse produto, né. A gente começava muito cedo, Marco. 3h da manhã, nós estávamos lavando aqueles boiões, que a gente chama, né, aqueles recipientes de inox, né, para poder colher esse material. Muito cedo. Cara, isso deve ter te dado uma baita experiência, né, para tudo assim que você veio fazer depois desse trabalho que você realizou por quase 3 anos lá com seu neto, né? Porque depois disso,
Você, ainda falando da tua trajetória de trabalho lá, ainda dos anos 80, você passou por diversas empresas de renome aqui no nosso estado, né? Teve uma que você trabalhou lá por 15 anos, né? Que certamente foram mais experiências que te transformaram em um profissional melhor, até que em 2007 você abriu o seu CNPJ. Sim. Como é que foi esse start que deu assim na tua cabeça? De, pô, tô trabalhando bastante aqui, eu já consigo me garantir aqui, vou abrir um CNPJ, quero pensar no negócio. Como é que foi essa ideia? Sim. Eu sempre falo, né, e em momentos que eu estou junto com meus colaboradores, eu sempre falo que o fato de você hoje ser um empregado, isso não quer se dizer que você vai ser empregado pro resto da vida. Eu acho que tudo é uma questão de decisão para cada ser humano, para cada pessoa, na cabeça de cada um. Com toda certeza. Né? Às vezes o fato de você ser empregado da determinada empresa, isso está servindo para você como uma escola, como um aprendizado. Claro. Né? Se você receber isso realmente com dedicação, com amor, fazendo o seu melhor sempre, né? Vendo que isso é um aprendizado que pode te projetar para lugares muito longe, para conquistas muito grandes. Né? Eu sempre falo isso a eles. Né? E eu tinha isso comigo. Eu digo, hoje eu sou empregado, mas amanhã eu serei o empresário. Então eu tinha meta. Né? Eu olhava para frente pensando sempre com metas, com determinações, né? De avançar e de crescer. E aí eu passando por algumas empresas, né, de renome dentro de Manaus, eu tirei de cada uma delas ali o tempo que eu passei prestando serviço, sendo funcionário deles, um grande aprendizado. E isso foi uma somatória para que em 2007, no momento certo, né, eu exatamente tomasse a decisão de dizer assim, chega de ser empregado. A partir daqui eu vou tomar a decisão e eu serei um empreendedor, serei um empresário. E aí eu decidi abrir o meu primeiro CNPJ. Dentro de Manaus, em 2007, né, com a ajuda de muitos amigos que já estavam dentro do mercado já há muito tempo, já consolidado. Eu acho que tem um certo ditado que diz, se você anda com 2 sábios, você será o terceiro. Não é verdade, Marcos? Com toda certeza, cara. Com toda certeza. Então eu sempre procurei criar amizades com pessoas que eu conseguia extrair deles conhecimento. Né? Olha que legal. Ver que eram homens e mulheres de sucesso, que venceram na vida. E que se tornaram grandes empresários e grandes referências dentro da nossa cidade. Né? Com isso, eu só vinha crescendo, né? Com esse objetivo de me tornar, né, uma terceira pessoa, um terceiro empresário, né, pegando aqui essa colocação. Agora, não deve ter sido uma caminhada fácil, Não. como nada na vida da gente. Não. Mas aí é que tá, desconfie do que é fácil. Exatamente. Tudo que vem fácil, vai fácil. Quando você encontra as dificuldades, os problemas, eles não é para fazer você desistir ou para te derrotar, é para te fazer mais forte. Concordo. Levou tempo para mim entender isso, porque eu era uma criança. Mas você entendeu no momento certo da sua vida, Sim, não é? sim. Qual foi o teu primeiro segmento que você abriu aqui em Manaus? Eu, em De 2007, negócio. abri o primeiro CNPJ e eu fui e sou até hoje, né, pela carteira de cliente que eu tenho, um empresário no segmento de veículos, né, de novos e seminovos. Então, eu abri exatamente, né, a JB Veículos, né, uma empresa nesse segmento. Sim. Né, e que me projetou em crescimento dentro do mercado. Prestei serviço para algumas concessionárias dentro de Manaus também dentro dessa atividade. Ela ainda está nativa? Está nativa. Olha que maravilha. Vai fazer 20 anos então, ano que vem, 2027? 20 anos nós vamos ter nesse CNPJ já. Que legal, cara. Que maravilha. Claro que, falando aqui mais uma vez, deve ter enfrentado muitos desafios, né? Mas você vai aprendendo caminhando, né, cara? Sim. Caminhando. E olha aí, 20 anos de CNPJ, vamos já chegar num empreendimento que ele de 2021 para cá, que ele começou a investir, que é muito bom, já estive lá. João, aí, tudo aquilo que você
aprendeu no decorrer da tua vida como empregado, você colocou como um empresário agora, como empreendedor. Sim. Como é que foi a sensação? Você lembra lá em 2007, quando você abriu sua primeira loja de veículos, de opa, hoje oficialmente é o meu primeiro dia como empresário. Você lembra dessa sensação, cara? É algo fantástico, né, Marcos? Poxa. Eu sempre digo que o que te mantém em cima, o que te mantém no topo, é o fato de você nunca esquecer de onde você veio. Se você esquece de onde você veio, para onde você está no presente, É verdade. isso abre uma lacuna que pode te engolir. Então, naquele dia, eu, ali dentro da minha loja, como empresário, isso passava um filme na minha cabeça. É uma sensação muito incrível, né? Um cara que veio lá da região do Purus, né? Parecia que não ia sobreviver àquele momento crítico, né? Foi vencido, veio o momento da perca do meu pai, né? Toda a dificuldade junto com a minha família para a gente buscar a sobrevivência, né? Toda uma trajetória de desafio, né? E de repente você olhar aonde você se encontrava naquele momento, né? Em um outro patamar, em outro momento de conquista. Não que isso vá ser fácil, né? Ser empresário, ser um empreendedor, não é fácil. Isso aumenta a tua responsabilidade, aumenta o desafio a cada dia. Mas é uma conquista muito grande. E foi um momento de conquista que eu senti naquele momento ali, ao abrir, né, as portas daquele prédio, daquela loja, e eu sentar ali no meu escritório, né, e passar todo esse filme. Eu devo isso a muitas pessoas, a muita gente que acreditaram na minha capacidade, que acreditaram na minha pessoa, que apostaram em mim, né? Então, assim, com todo cuidado, com todo carinho, agradecer muito a todos que fizeram parte e faz parte, né, dessa trajetória, né? Meus amigos, de fato, de verdade, aqueles amigos mesmo que você pode dizer que são amigos, que não são muitos, são poucos. Opa. Né? E é melhor você ter poucos amigos com qualidade do que multidões sem qualidade. Concordo. Então, a minha busca sempre foi essa. E a esses eu devo todo o respeito e todo o carinho que me ajudaram. Assim como meus familiares, né? Minha mãe, minha família, meus irmãos, né? Meus filhos, minha esposa, né? Toda a minha família. Virou, mexeu, a gente sempre volta, em todos os bate-papos que eu tenho aqui com os nossos convidados, é impressionante porque a gente sempre volta e fala de um ponto importantíssimo na nossa vida que nos faz se tornar pessoas mais fortes, a família, não é? Sim. A família da gente é responsável por muita... Se hoje eu estou aqui, o João, entrevistando o João, é porque lá atrás houve uma boa educação, não é? Puxão de orelha, claro, mas que nos torna pessoas melhores, né? Sim. Mas é impressionante, por isso da importância de a gente, independente de onde a gente quer chegar, a gente nunca esquecer de onde a gente veio e de quem estava com a gente desde o início. Começando pela nossa família, né? Que é super importante. Então, fica aí uma dica, né? Dê mais valor para os seus, para quem está com você, porque no final de tudo é para onde a gente sempre volta. Sim. Não é verdade? Com certeza. Depois de um dia cansativo, produtivo ou não, é para nossa família que a gente volta. E família é a família que você escolhe. Pode ser os seus amigos, pode ser... A gente está falando aqui, né? O importante é você ter essa noção de que família é literalmente a base de tudo. Agora a gente vai para cá para falar de 2021, porque em 2021 nasceu mais um empreendimento do João, que é o Aldeia do Peixe, que eu tive o prazer de estar lá recentemente, fiquei encantado com o lugar. Fui a trabalho, mas aproveitei um pouquinho também, claro, na companhia do João. Cara, como é que surgiu, depois já trabalhando com CNPJ ali, loja de veículos, novos e seminovos, o tempo foi passando, como é que você decidiu investir nesse outro segmento que é a área da culinária, num restaurante, e que está num lugar muito bom, por sinal, que é ali no Lago do Limão, em Iranduba. Isso. Como é que foi esse insight para mais um negócio, João?
Ô Marcos, esse momento ele foi projetado por mais um momento assim de muita dificuldade. Eu costumo dizer que mundialmente, né? A gente, em 2021, enfrentamos, né, o pior momento do Covid, né, da pandemia. Você lembra disso? Lembro. É verdade. Então, a gente, naquele momento, estavam todos nós, né, a nação inteira, o mundo inteiro, né, à busca de sobreviver, né, a esse momento que se soltou sobre o mundo inteiro, não somente sobre o Brasil. Sim. E eu já tinha ali adquirido algumas propriedades ali, tanto uma em Figueiredo por aproximadamente quase 15 anos, para lazer da minha família, para a gente se refugiar. E nós passamos o primeiro momento da Covid lá nesse refúgio, lá em Figueiredo. O segundo também. Mas eu tinha uma outra propriedade aqui no ramal da Cachoeira do Castanho, já aqui em Iranduba. Mas o meu sonho, a minha vontade mesmo de dar à minha família era de eu comprar uma propriedade que eu pudesse chegar por água, né, fluvial, e chegar por terra, né, terrestre ali. E isso já era uma busca de muito tempo. E nas aproximações de Manaus, que não tivesse tanta dificuldade para chegar. E conversando lá com um corretor que já tinha me prestado alguns serviços, eu incumbi ele dessa procura. Em 2021, num momento bem crítico, eu estava, né, me recuperando, eu recebi um vídeo e uma mensagem dele, exatamente daquela propriedade lá no Limão. E eu respondi a ele que se Deus me concedesse mais dias de vida, e eu tivesse o privilégio de passar aquele momento e continuar vivo aqui nessa terra, uma das primeiras coisas que eu iria fazer era ir até o Limão, que eu nunca tinha ido até 2021. Eu só conseguia ouvir sobre o Limão pelos meios de comunicação. Sim. Né? Nunca tinha ido pessoalmente, né, à comunidade Lago do Limão, mas ouvia falar do açaí, ouvia falar de muitas coisas que ali se produz. Né? E eu falei a ele que eu iria lá. Graças a Deus a gente venceu aquele momento, eu estava bem de saúde, peguei minha família e me desloquei até a comunidade juntamente com ele, com esse corretor. E chegando ali, eu olhei aquela propriedade, aquele terreno, porque não tinha praticamente nada construído, como você pôde ver lá no nossa história. E eu me apaixonei. Foi encanto à primeira vista, né, cara? Foi, eu me apaixonei. Por quê? Porque aquilo me levava, me transportava para o lugar de onde eu tinha vindo, como criança. Verdade. As lembranças da minha família, do meu pai, né, como seringueiro e tudo, eu contemplando muitas coisas que se encontram ali. Então, ao ver aqueles pés de cuia, de seringa, de castanha, as castanheiras, seringueiras, enfim, e olhando aquele lago, aquela natureza, eu me apaixonei mesmo, fiquei assim como criança quando vê o primeiro brinquedo na frente, né? Legal, cara. Bobo. E eu falei para minha esposa, né? Eu disse a ela, eu não sei quanto é que o proprietário vai pedir aqui, mas se tiver condições financeiras e a gente conseguir pagar isso aqui ou ter condições de comprar, eu vou comprar essa propriedade. E ela, né, com muito cuidado, a mulher sempre, ela sempre tem mais cuidado, né, em algumas decisões do que o homem, né? Mais cautela. Mais cautelas. Aí ela disse assim, eu não concordo no primeiro momento, né? Eu acho que ela, vendo que o desafio era muito grande para transformar o que era para o que é hoje, né? E eu compreendi a colocação dela, mas eu falei para ela, eu disse assim, olha, se eu tiver condições financeiras de adquirir, eu vou comprar. Eu vou lhe contrariar, mas eu vou comprar essa propriedade e nós iremos transformar isso aqui num refúgio para nossa família, porque o projeto era comprar aquela propriedade para fazer um refúgio para a família. Mais um que você já tinha em Figueiredo, agora queriam no Lago do Limão. Nem passava pela tua cabeça um restaurante. Nesse momento, nós já tínhamos negociado Figueiredo, nós já tínhamos vendido a propriedade de lá. Entendi. Só tinha no ramal da Cachoeira, do Castanho.
E aí eu fui em contato com o proprietário através do corretor e houve toda aquela conversa e nós chegamos, depois de alguns dias, num acordo de valores e eu realizei a compra, né? Comprei a propriedade. Agora o desafio era transformar, né, toda a limpeza, porque ali, né, era um lugar assim um pouco que não era cuidado, né? Ele realmente entendeu por algumas dificuldades que ele estava enfrentando, né? Deixou na mão do caseiro. Então ali tinha uma casa muito simples, né, de madeira, e acaba que aquilo não estava sendo cuidado. Por conta disso o desafio era muito grande. Pô, posso imaginar. Posso imaginar. Para a beleza que está hoje, o trabalho foi dobrado que você teve lá. E aí nós abraçamos, né, esse desafio com a missão de fazer o refúgio para a família, né? E aí eu comecei a murar, comecemos a fazer a limpeza, produzir uma casa de apoio, passamos a dormir alguns dias lá, sim, assim, um dia sim, outro não. E um belo dia eu me acordo ali, contemplando aquela beleza, vendo uma revoada de patos, né, e mergulhões. E eu fiquei olhando, né? E foi engraçado, Marco, foi assim algo sobrenatural, né? Eu costumo dizer que nada na minha vida, nada foi fácil. Tudo foi muito trabalhoso, muito difícil, mas muito bem consolidado. Porque sempre foi de uma forma sobrenatural que as coisas acontecem na minha vida. E esse foi mais um momento que eu considero sobrenatural, a conquista daquela propriedade. E nesse dia, como se eu estivesse aqui conversando com você, eu contemplando a natureza, me veio aquele sentimento, né? Como se alguém estivesse falando ao meu coração, né? Disse assim: se filho, tu não acha que é muito egoísmo da tua parte você ter isso aqui só para sua família? Faça um projeto, divida isso aqui com as famílias do Iranduba, de Manaus, do Brasil e do mundo. E eu fiquei assim, meio que impactado diante daquele sentimento, daquela comunicação. E eu fiquei olhando e fiquei comigo, e depois, conversando com a minha esposa, eu falei para ela, eu disse assim: amor, nós iremos fazer um projeto diferente do que a gente estava pensando em fazer. Nós vamos construir nesse lugar um projeto para dividir isso aqui com as famílias de Manaus, do Brasil e do mundo. Ela balançou a cabeça e disse: eu não sei exatamente o que tu está pensando. Agora sim, agora piorou. Eu disse: isso não é de mim, isso é um sentimento, isso é realmente que eu senti, eu creio que seja Deus colocando no meu coração para nós executar, né, esse projeto. Tá bom. E nós iniciamos o projeto. A construção, ela se limitava inicialmente só 12 metros. E quando eu estava pensando em finalizar para inaugurar, aquele que tinha feito com que eu iniciasse aquele projeto disse assim: filho, tu não está entendendo, é pequeno. Aí eu falei para ele: nós vamos aumentar. E aumentei mais 6 metros. Sim. Achei que já ia inaugurar novamente, me veio esse mesmo sentimento e me dizer que era pequeno. Resumindo, nós estendemos para 30 metros, né? Fizemos um subsolo, né? Piso abaixo. A externa, como você pôde ver, trouxemos o flutuante, estendemos as estacas realmente dentro daquilo que a gente poderia financeiramente fazer naquele momento. E aí nós conseguimos concluir esse projeto que nós inauguramos exatamente, em 2023, no dia 15 de julho. Olha só. Nós inauguramos o Aldeia do Peixe, que é um projeto grandioso, é uma nova opção para a família do Brasil, de Manaus e do mundo. Exatamente. Inclusive, eu quero convidar você que está assistindo agora o nosso Chega Junto para dar uma olhada em algumas imagens que a equipe do João mandou para a gente, imagens aéreas assim do local. Não tem de verdade como você não se apaixonar vendo essas belezas de onde fica localizado hoje a Aldeia do Peixe. Olha só. Mãe da terra, acomoda o rio que vai passando. Mãe da terra, cuida do rio que
vai levando, mãe da terra, virgem raízes, pra acariciar a terra que é mãe do rio, que vai passando. Yeah, oh, yeah, 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 Viu aí, pessoal? Vale muito a pena, se você estiver aqui nessas redondezas ali do Iranduba, visitar a Aldeia do Peixe. Vou deixar um endereço aqui, fazer uma propaganda mesmo, porque o que é bom a gente tem que compartilhar. Principalmente para você que é o nosso assinante aqui, nosso telespectador do Chega Junto, merece saber das coisas boas. A Aldeia do Peixe fica ali na rua Ariramba, Lago do Limão, Iranduba. É muito fácil de chegar. Você ir pela ponte é 30 minutos mais ou menos, né, João? Isso mesmo. Sem contar as paisagens que você vai ter acesso, tem boto por lá. É realmente um negócio de primeira e que vale a pena ser conhecido e divulgado. Vale muito a pena. Agora, João, a vida da gente é feita de muitos outros desafios, né? Queria saber aonde é que você quer chegar ainda, rapaz. Ainda tem muito sonho que você quer realizar? Sim, Marcos. O Aldeia do Peixe, eu considero que está pronto 70% desse projeto. Ah, porque você quer mais ainda, é verdade, ele me contou esse detalhe. Conta aí pra gente o que você quer fazer lá ainda. Esses 30% nós vamos, se Deus quiser, e Ele vai nos ajudar, como tem sempre nos ajudado nesse projeto, fazer em 2026 a parte de hospedagem. Olha que legal. Nós já estamos com alguns apartamentos já em acabamento. Iremos fazer a área dos nossos chalé, né, suíço, no espelho d'água, de frente para o lago. E nós vamos focar em 2026 para entregar esses 30% que falta desse projeto que se chama Aldeia do Peixe. Né? Temos também ali a pretensão de fazermos 2 piscinas com borda infinita dentro desse projeto, um PA de atracação. Estamos estudando a possibilidade também de trazermos para lá um hotel flutuante. Então, nós vamos focar nesse momento de 2026 exatamente no que se refere à hospedagem, porque a procura pelos nossos clientes é muito grande. Né? E nós estamos numa extensão do Iranduba, na cidade de Iranduba hoje, ela se tornou uma cidade turista. Verdade. Né? A procura é muito grande, nós temos diversos lugares como ponto turístico. Nós somos mais um. Né, dando a oportunidade à nossa cidade de Manaus, aos nossos municípios, e assim como o Brasil e o mundo, né, que vem para Manaus, como agora nós vamos ter a temporada dos nossos cruzeiros, né? Sim, vai estar chegando, de ter realmente um lugar adequado, voltado para essa questão da gastronomia amazônica, né, e a hospedagem de boa qualidade, legal, né? João. Para ser oferecida aos nossos clientes e amigos e os nossos turistas que aqui chegarem. Esse é o nosso objetivo para esse ano de 2026. E nós iremos fazer isso acontecer, se Deus quiser. Marcos. E Ele há de querer. Eu me sinto muito feliz por tudo que vem acontecendo dentro desse projeto chamado Aldeia do Peixe. É uma bênção de Deus sobre a minha vida, sobre a minha família. Sim, sim. A gente não faz nada só. A gente só faz se for juntar as forças, com a ajuda dos amigos, dos familiares. Eu quero agradecer a todos os colaboradores que desde o começo, do princípio dessa história chamada Aldeia do Peixe, estão conosco. Alguns que não estão mais, mas que fizeram do Aldeia um aprendizado, que estão em outras empresas, que reconhece esse crescimento na vida profissional deles. E nós estamos muito felizes por poder abençoar e ser abençoado pela comunidade do Lago do Limão. Então eu quero aqui agradecer a todos os colaboradores do Aldeia do Peixe. Muito obrigado por vestir a camisa e por fazer acontecer esse trabalho tão maravilhoso e grandioso que é o Aldeia do Peixe. Muito bom. Aí eu te pergunto, qual é o teu programa para esse final de semana? Não sei que dia que você está assistindo aqui o nosso Chega Junto. Vale muito a pena você reunir sua família
e fazer uma visita até a Aldeia do Peixe. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. João, deixa o endereço, rede social para quem está assistindo, para você seguir lá, que eu vejo que você é um garoto propaganda excelente, ninguém melhor do que o próprio dono para ser garoto propaganda do próprio negócio. João, mexeu ele lá no Instagram, dá dicas de culinária, realmente é muito bacana. Qual é o endereço da Aldeia do Peixe, rede social para quem está em casa a seguir? O restaurante Aldeia do Peixe está situado na Rua Ariramba, na comunidade do Lago do Limão, no município de Iranduba. Nós funcionamos de quinta das 10 às 17 horas, de quinta a domingo das 10 às 17 horas. Você pode acompanhar toda a nossa programação, nosso funcionamento acontece também nos dias de feriados. Nós estamos agora, né? Vamos ter aí o carnaval que vai acontecer. Então, todos esses feriados nós estamos funcionando, Marco, lá. Repetindo, nosso funcionamento de quinta a domingo, das 10 às 17 horas. Você é o nosso convidado. Se você ainda não conhece, tem a oportunidade de conhecer o Aldeia do Peixe e ter uma ótima experiência. É verdade. A nossa rede social, né? Restaurante Aldeia do Peixe, nosso Instagram e o nosso Facebook, você vai nos encontrar lá. Tem lá o localizador, tem todo o horário de funcionamento. Você vai poder ver vários vídeos, vários pratos lá que a gente mostra, né? Que acontece, como a nossa caldeirada de Bodó, tá? Que nós estamos naquela temporada famosa. Então você tem essa oportunidade. Tá? Venha para cá, venha para o Aldeia do Peixe, que vai ser uma experiência maravilhosa. Temos o nosso flutuante, o Boto sempre está por lá, né? Fazendo aquele passeio, interagindo com os nossos amigos e clientes. Lembrando que nós temos lá no Flutuante a oportunidade de você tirar a criança, o adolescente, da rede social. Lá ele vai encontrar, né, isca, caniço, né, para brincar, fazer aquela pescaria ali, bem raiz mesmo, entendeu? Que eles amam. Toda a família fica encantada com essa experiência lá, viu? Você é o nosso convidado. Muito bem, ó. Voltarei lá em breve, se Deus quiser. Quando sair todo o projeto lá dos apartamentos, lá do hotel, eu quero realmente estar presente, porque a história do João é simplesmente inspiradora. Eu tenho certeza que de uma forma tocou no teu coração, para que se você também tem lá no seu íntimo e pessoal um desejo de se tornar um empreendedor, conhecendo histórias como a dele, que eu tenho certeza que vai te fortalecer ainda mais para que você tire o seu projeto do papel. Não pense que vai ser fácil. Não é. Mas vai desistir? Não, né? A gente não tá aqui para desistir. João, muito obrigado pela tua presença no nosso Chega Junto de hoje. Você me honra com a tua presença. É muito legal poder conhecer um pouco mais da tua história e apresentar para o nosso público. Suas considerações finais. Marcos, eu quero agradecer pelo convite. Muito obrigado a todos que levam esse programa, né, para frente, que está sendo um sucesso e continuará sendo um sucesso. Chega Junto é realmente um programa de muito sucesso. E eu quero aqui profetizar cada vez mais. Amém. Muito obrigado. Amém? Amém. Tá, muito obrigado. Você que está em casa, semana que vem a gente se vê por aqui. Eu só quero que você chegue junto comigo, viu? Até semana que vem.